Vamos agora ver a questão das refeições e das bebidas de forma muito sintética. Vamos começar pela organização das emendas. As emendas devem estar organizadas da seguinte forma: primeiro os acepipos ou entradas, a seguir as sopas, os ovos, os peixes, as massas, depois as carnes, as guarnições, as saladas e, por fim, os doces, as frutas e os queijos. Há autores que sugerem outra ordem, por exemplo, colocando as massas e as saladas mais no início da emenda. Ao elaborar as emendas, é necessário ter atenção ao seguinte: o tipo de evento, a altura do ano, por exemplo, no verão servem-se pratos mais leves e mais frescos e no inverno pratos mais pesados e mais quentes. É preciso também ter em atenção o tipo de convidados, o equilíbrio nutricional, e geralmente abusa-se muito aqui. Terem atenção também a não repetição de guarnições, por exemplo, não se vão servir 2 pratos, os 2 com arroz. E também se deve ter em atenção a não repetição do tipo de confecção, por exemplo, não servir só fritos ou não servir 2 assados. Existem vários tipos de refeições que podem ser servidas. Vamos ver apenas alguns. Começamos pelo pequeno almoço. Na maior parte das culturas, o pequeno almoço é uma refeição ligeira e simples. Os pequenos almoços mais comuns são o continental e o pequeno almoço à inglesa. O pequeno almoço à continental tem chá, café, leite, chocolate ou infusões, sumos de fruta ou naturais, pão, torradas, brioches e croissants, manteigas, compotas e mel. O pequeno almoço à inglesa tem ovos estrelados ou mexidos, bacon, cornflakes ou cereais, tomate e feijão branco. Já o brunch é uma refeição informal, de muito glamour e de escolha múltipla que ocorre no final da manhã, antes da hora normal do almoço, lá pelas 11 ou meio-dia, e se estende até à tarde. É uma mistura de pequeno almoço e almoço. Geralmente inclui os alimentos de pequeno almoço e outros mais pesados, como tartes salgadas, tortas, crepes e panquecas, soufflés, frutas naturais e doces. O brunch é utilizado, por exemplo, no final de uma prova desportiva ou de um evento religioso ou depois de uma reunião informal de uma empresa. O cocktail deve preceder o almoço ou o jantar ou ser servido sozinho, sem mais nada. Neste último caso, é servido ao final da tarde. Apesar de não ser tão formal como o jantar, é muito requintado. O almoço é mais formal que o brunch e ocorre entre o meio-dia e as 3 da tarde. Geralmente é precedido de um cocktail. O jantar é mais formal que o almoço. Acontece depois das 19 horas e até às 10 da noite e geralmente também tem um cocktail antes. Quer ao almoço, quer ao jantar, geralmente servem-se entradas, sopa, ovos, peixes e carnes e massas, as sobremesas e os queijos. Geralmente os menus de jantar são um pouco mais requintados que os do almoço. Por exemplo, os cremes, os peixes de confecção sofisticada, as carnes de assadura prolongada, os flamejados ou os soufflés e os gelados geralmente são servidos à noite. Depois temos o churrasco. O churrasco é a comemoração mais despretensiosa que temos. Ele é servido entre o final da manhã e meio da tarde, ou então no final da tarde, mas antes de anoitecer. E acontece em lugares rurais ou ao ar livre. É muito usado na primavera e no verão. Parecido com o churrasco, temos o piquenique ou merenda, com as suas típicas toalhas aos quadrados vermelhas e brancas e as ceras com os alimentos. Temos também o chamado bolo com champanhe. É uma comemoração bastante elegante que é servida sozinha, por exemplo, à meia da tarde ou depois da hora do jantar. É muito utilizado para comemorar de forma ligeira os aniversários sem ter de oferecer um jantar. O copo d'água é uma versão ligeira do chamado lanche de casamento. O lanche de casamento é servido mais ou menos à hora do almoço, mas não tem hora de acabar. Inclui uma menta variada e extensa e nos bolos inclui-se o bolo de noiva. Geralmente tem pratos quentes e frios, sendo que os frios são colocados em mesas de buffet e bem decoradas. Tradicionalmente, o copo d'água é um lanche de casamento, mas menos abundante e sem pratos quentes nem bolos simbólicos como o bolo de noiva ou o bolo de batizado. Depois temos o garden party. O garden party é uma refeição ligeira, geralmente servida de tarde ao ar livre em jardins, piscinas, parques ou bosques. O pôr do sol ou cocktail party é servido entre as 18 e as 20 horas. Também é uma refeição ligeira, baseada em tapas, folhados, patês, mini croquetes e pastéis de bacalhau, empadinhas, palitos de queijo, azeitonas, frutos secos e batatas fritas em pala. Servem-se cocktails, vinhos generosos ou licorosos, sumos de fruta, refrigerantes, whiskies, gins ou cerveja. Depois temos o beberete ou vinho de honra, que é servido para, por exemplo, comemorar o encerramento de uma conferência ou a visita de uma individualidade ou um convidado especial. São servidos 1 ou 2 vinhos para apreciação. A ceia é uma refeição muito parecida ao jantar, mas servida depois das 10 da noite. Pode ser sentada ao volante e baseia-se em assados, em grelhados, em sobremesas e doces de colher. É acompanhada de vinhos velhos e espumantes. O buffet pode ser frio, quente ou misto. O buffet é organizado numa mesa grande, num lado da sala, onde se dispõem todos os pratos, desde as sopas aos doces. Nessa mesa ou noutra são também colocadas as louças, os copos, os talheres e outros elementos que serão necessários, como os guardanapos.
As comidas quentes são colocadas sobre rechauds, lamparinas ou banhos-maria, de modo a manterem a temperatura. No buffet, regra geral, é o convidado que se serve, mas também pode acontecer serem disponibilizados empregados para irem servindo os pratos com base naquilo que o convidado vai dizendo que quer. Depois do servido, o convidado ou faz a refeição em pé, ou senta-se numa mesa num lugar livre ou previamente atribuído. Em buffets mais requintados, os empregados responsabilizam-se por levantar os pratos sujos das mesas ou por recolher pratos que os convidados tenham nas mãos já vazios. Noutros tipos de serviço, são os convidados que vão entregar os pratos sujos numa zona destinada a esse efeito. Sem querer ser muito exaustiva, podemos classificar o menu em várias etapas ou tipos. Primeiro, os aperitivos. Os aperitivos são servidos geralmente em pé. Incluem-se os famosos croquetes, os rissóis, os bolinhos de bacalhau, as empadas, tudo em miniatura. Depois temos os folhadinhos quentes, as pequenas sanduíches aparadas. Nota, não devem ser servidas sanduíches grandes, porque as sanduíches grandes têm de ser comidas com faca e garfo e obrigam as pessoas a estarem sentadas. Portanto, só são servidas sanduíches pequeninas. Os aperitivos podem também ser azeitonas, canapés de salmão, castanhas de caju e outros salgadinhos. Podem ainda ser servidas espetadas de fruta, tostas, caviar, patês, pastas variadas, desde pasta de atum e sardinha a pastas de marisco e queijos variados. Em alguns tipos de eventos mais informais podem ser servidos também rolinhos de salsicha e mini pizzas. Existem algumas frutas que podem ser servidas no princípio da refeição nos aperitivos. Por exemplo, o abacate, que pode ser servido simples ou com um licoroso seco ou em cocktail. O ananás, que também pode ser servido simples ou com um licoroso seco ou com presunto. Os figos, que podem ser servidos simples ou também com presunto. O melão, que pode ser servido simples, com presunto ou com cocktail. A toranja, que também pode ser servida simples ou aromatizada ou também em cocktail. Depois temos as entradas. As entradas são servidas já com os convidados sentados e geralmente são apenas um prato. Pode ser, por exemplo, melão com presunto, um coquetel de camarão, uma salada de maionese fria, ostras, casquinhas de siri com marisco, um prato de carnes frias ou umas mousses salgadas. Depois serve-se a sopa. Podemos ter cremes de legumes, sopas de peixe ou com carne, sopas frias e consumés. A seguir serve-se a salada. Se a salada for um complemento do prato de peixe ou de carne, serve-se depois dos convidados serem servidos do peixe ou carne. O prato de peixe pode incluir um peixe como bacalhau ou marisco. Em alguns eventos, serve-se um buffet de marisco no final da carne. O peixe pode ser assado, pode ser frito ou em soufflé e até pode ser servido frio. Entre o prato de peixe e o prato de carne pode ser servido um sorvete de limão para cortar o sabor. Na carne podem ser servidas várias carnes, como no caso do rodízio, cabrito, leitão, carnes assadas, grelhadas ou fritas. Em termos de guarnições, todos os pratos devem ser servidos com uma guarnição de hidratos, como por exemplo arroz, batata ou massas, e uma guarnição de vegetais, como por exemplo salada, legumes cozidos ou salteados. As sobremesas podem incluir uma sobremesa especial, como é o caso do bolo de anos, o bolo de noiva ou o bolo comemorativo, e depois outras sobremesas, como mousses, gelados, pudins, tortas e bolos. As sobremesas quentes e geladas devem ser servidas primeiro, como é o caso dos soufflés doces e os gelados. De seguida são servidas as frutas. A forma como as frutas são servidas depende do tipo de fruta. Por exemplo, há frutas que se servem laminadas, outras já lavadas mas inteiras. Depois das frutas, servem-se os queijos, que podem ser acompanhados de tostas, pão e bolachas salgadas. Por último, servem-se os chás, cafés e os digestivos. Depois de servidos os pratos principais e antes de servir a sobremesa, deve ser limpa a mesa, retirando tudo, menos os copos e o guardanapo. Deve sair, portanto, os talheres que não tenham sido usados, tirando os de sobremesa, que vão ser usados, obviamente, o pratinho do pão e o prato marcador. Nesta altura, passa-se também com um rolo para apanhar as migalhas da mesa. Os doces são servidos antes da fruta. Dependendo do tipo de sobremesa, pode vir já servida ou empratada, ou então o convidado é que se serve individualmente. Podem ainda existir buffets de frutas e de sobremesas, mesmo que os pratos anteriores não tenham sido servidos em buffet. Nesse caso, ao ser limpa a mesa, a anfitriã ou o gestor do evento comunica aos convidados que as sobremesas e as frutas estão disponíveis nos aparadores ou nas mesas laterais e convida-os a levantarem-se e a servirem-se livremente. As frutas podem ser servidas em várias preparações, ao natural, assadas, cozidas, em doce de frutas, em conserva, flamejadas, em salada de frutas, em cup e em sangria. Os queijos são servidos com tostas, bolachas salgadas ou pão. Os queijos são classificados de acordo com o seu teor de gordura. Temos queijos magros, queijos meio gordos, gordos, muito gordos e tipo crema. O queijo mais gordo é o queijo de tipo crema. Os queijos devem ser conservados em locais frescos até serem servidos e os principais queijos portugueses são o da Serra, o azeitão, o de Cabreira, o queijo fresco, o queijo da ilha, o queijo de Serpa,
o queijo de Évora. Não quero ser injusta com mais nenhum, não vou falar mais nenhum, mas existem muitos queijos portugueses muito bons. Geralmente também são servidos queijos estrangeiros, como o brie, o camembert, o emmental, o gorgonzola, o manchego, que é espanhol, o mozzarella, o roquefort e o gruyère. Portanto, devem ser servidos queijos nacionais, mas também queijos estrangeiros. O café ou o chá podem ser servidos à mesa, logo após a sobremesa, ou na sala de jantar. No caso de ser servido fora da mesa, deve ser servido numa bandeja com um napron, com as xícaras, o bolo, o açúcar e o adoçante. Podem ainda ser servidos paus de canela e chocolatinhos. Os digestivos devem ser servidos igualmente à mesa ou fora dela. Se forem servidos charutos, devem ser oferecidos numa bandeja, com a caixa aberta e ainda com a cinta, e devem ser providenciados os alicates de corte, os fósforos e os cinzeiros. Obrigada pela vossa atenção.